Senhor, irmãos. Isso mesmo, lá no YouTube, você me acha lá com Café e Teologia. Digita tudo junto lá, Café e Teologia. Você me encontra. Muito obrigado, pastor Lúcia de Fátima, viu, por ceder parte do seu horário na Rádio Paz. E eu posso participar lá, às terças e quintas, às 9h20 da noite. Programa Palavra de Vida com Café e Teologia. E nós estamos ali, né? Porque o pessoal deve ter percebido que acaba o culto terça-feira, eu saio rápido daqui, que acaba às 9h, eu preciso estar um pouquinho antes de 9h20, lá na Rádio Paz FM. Antes de começar o culto, eu estava lembrando aqui, eu vi o Samuel Júnior, praticamente meu irmão mais velho, a gente andando de bicicleta, por aí, parece que foi semana passada. Quem fugia do diácono da igreja na hora do culto era eu e ele, agora nossos filhos, né? Correndo na hora do culto aqui. Muito obrigado, viu, pastor Samuel, pela confiança, por esse momento aqui, pastor Itamar. Quando eu faço alguma coisa errada, quem me corrige é o pastor Samuel, me chama para conversar, para me trazer alguma instrução, né? Quando a coisa aperta para mim, é para ele que eu ligo, né? Pastor Samuel, o leite derramou, e agora? Preciso de uma palavra de alguém maduro, né? Diferente de mim, de uma pessoa madura. E a palavra dele é sempre a mesma: vamos orar, né? Que Deus vai abrir essa porta que está fechada, né? E Deus não tem nos deixado à mercê, né? Nunca nos abandonou, nunca, né? Bispo Neuza, que a senhora está aqui, eu fico mais seguro, né? Bispo Ides está aqui, ele fica me olhando, assim, quando ela está do lado, eu fico mais calmo, irmão, né? Ela me defende, né? Nesse trimestre, estamos falando, né, sobre o profeta Jeremias, um importante e particular profeta em todo o período dos profetas, né, chamada geração do nabismo, que é a linhagem dos profetas no Antigo Testamento. Os irmãos devem se lembrar que depois de 400 anos escravos no Egito, sob a liderança de Moisés, o povo deixou o Egito e vai para a terra prometida. Mas é sob a liderança de Josué que eles assumem a terra que mana leite e mel. Depois disso veio o período dos juízes, onde líderes se levantavam para defender o povo, onde tinha algum inimigo, alguma guerra. Mas esses juízes não eram líderes nacionais, eles se levantavam sazonalmente conforme a necessidade, não tinha uma liderança única. Samuel é o último juiz, e através dele se estabelece a monarquia em Israel. Saul, primeiro rei de Israel, depois Davi, e então Salomão, terceiro rei, chamado Reino Unido. Salomão morre e Roboão assume o trono. Por uma, por uma incapacidade administrativa, por falta de manejo político, nas mãos de Roboão, acaba acontecendo a divisão do reino, por causa de uma cobrança de impostos, que acabou que foi o estopim da revolta. E aí eu tenho então agora em Israel dois reinos, reino do norte e reino do sul, reino de Israel e reino de Judá. Às vezes os irmãos leem o Antigo Testamento e tem essa dificuldade, né? O que é Israel e Judá? Esse aí é rei de Judá, esse rei é rei de Israel. É isso, é o reino dividido. Jeremias atua no período dos 5 últimos reis de Judá, os 5 últimos reis do reinado de Israel. Jeremias profetiza o cativeiro babilônico e ele vê cumpridas as palavras dele. Profetiza então sobre os 5 últimos. São os reis Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequim. São os 5 últimos reis. E cobre o período desse profeta. Jeremias é o profeta pelo qual nós temos mais detalhes de sua vida, tanto da sua vida quanto dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Ele era sacerdote benjamita, da tribo de Benjamim, e o ministério dele começa mais ou menos em 627 a.C. E ele profetiza por 40 anos. Temos motivos para crer, né, que ele morreu no ano 580 a.C., e tem uma tradição judaica que diz que ele foi morto apedrejado. A Bíblia não diz exatamente, mas a tradição judaica nos afirma isso. Morreu apedrejado em 580 a.C. Talvez o profeta Jeremias vivesse hoje, ele não seria convidado para a maioria dos nossos congressos, eventos, convenções. Ele era um pregador muito duro,
Era um pregador que não tinha problemas em trazer uma palavra dura, em cobrar a conversão, em exigir que fosse cumprida a palavra de Deus. Então talvez por isso Jeremias não seria tão aclamado hoje entre nós. E ele não foi um profeta muito popular, podemos dizer assim, A popularidade não era o forte dele. E a questão aqui não era a popularidade do profeta em relação à qualidade da sua pregação, mas é porque a pregação dele não era aquilo que nós queríamos ouvir. E esse era um grande marco aqui nas palavras de Jeremias. Por causa da pregação, por causa do teor, da dureza das palavras dele, ele foi perseguido, foi preso, ele foi rejeitado por todos. Nós temos poucos amigos de Jeremias descritos aqui na Bíblia. Mas não é difícil pensar, um profeta que era muito firme no seu posicionamento teológico, alguém que era muito firme no quanto ele cobrava a santidade do povo e lealdade do povo a Deus. Isso acaba afastando mesmo a maioria, Então ele foi um profeta de poucos amigos. E algo que é curioso é que ele não tinha orgulho dessa condição de profeta, pelo contrário, ele lamentava isso. Nós temos no livro de Jeremias várias vezes em que ele reclama da sua condição de profeta. Isso porque ele amava o povo, ele amava a sua nação. Então ele ouvia a voz de Deus e entregava aquela mensagem, pedindo ao povo que reconciliasse com Deus, que renovasse a aliança, que tivesse uma vida de pureza e santidade diante de Deus. Mas seu coração doía ao falar isso. Aí talvez um quadro que eu posso fazer com algumas pessoas que se dizem profetas hoje é exatamente isso. Porque eu vejo muita gente que traz uma palavra dura para a igreja, mas ele tem prazer nisso. Ele tem prazer em condenar o pecado de alguém, tem prazer em ver os erros de alguém e explorar isso. Só que eu não vejo em nenhum profeta da Bíblia, isso é especial em Jeremias, que ele tivesse prazer em condenar algum pecado, tivesse prazer em apontar os erros de alguém. Seu coração doía por causa disso. Se ele pudesse escolher, ele não seria profeta. Mas já que Deus o chamou para isso, ele obedecia sempre a voz de Deus. Então esse é um quadro importante de se fazer de Jeremias. E que quando eu penso em atributos que são indispensáveis para um profeta, talvez o primeiro seja esse: ser chamado por Deus e amar o seu ministério e falar aquilo que Deus quer que ele fale, e não aquilo que o povo quer ouvir, talvez para garantir o convite do retorno para aquele evento, talvez para sair de lá com um tapinha nas costas. Eu suavizo a mensagem. Jeremias não era isso, não. Jeremias falava o que tinha que ser falado e pronto. Jeremias conduz, ele direciona a sua mensagem especialmente para os reis. Os reis tinham o compromisso, a responsabilidade de garantir a lealdade a Deus e ao cumprimento da aliança. Quando nós lemos o livro dos reis, nós vamos encontrar muitas vezes, usando minhas palavras, mais ou menos assim: o rei serviu a Deus e o povo prosperou. O próximo rei não foi fiel a Deus e o povo passou por momentos difíceis, por dias de tribulação. E o rei era responsável por isso. Então, Jeremias era muito justo no seu julgamento e direcionava sempre para os reis. Ele criticava o povo porque esse povo não andava de acordo com os padrões da aliança. A vida espiritual do povo não estava de acordo com o que Deus tinha estabelecido. Não estava de acordo com o que eram os preceitos de Deus para o povo. E ele direciona a pregação para isso. E é outro fato aqui também interessante. Jeremias nunca usou as palavras dele como nivelador para o que é ou não a vida com Deus. Ele reclamava a aliança. É o que está no livro de Deuteronômio, por exemplo, da lei. Era isso que ele dizia: vocês não estão seguindo a aliança com Deus. O que está escrito na Bíblia, não somente o que eu penso ou o que eu acho que seja certo ou errado diante de Deus. E essa denúncia que Jeremias fazia, ela foi para reis, para sacerdotes
e para profetas. E Jeremias era sacerdote. Quando ele ataca, no sentido de denúncia, que ele denuncia os pecados dos sacerdotes, isso deixa bem claro que Jeremias era o profeta, usando um termo bem popular aqui, não tinha o rabo preso com ninguém. Ele denunciou os erros da sua própria classe. Se os sacerdotes estão em pecado, se eles não guardam a lei, mesmo eu sendo um dos sacerdotes, eu preciso condenar, eu preciso criticar isso. Porque o compromisso do profeta era com a palavra de Deus, era com a Bíblia que ele tinha até então, que era a Torá, era o Antigo Testamento até Deuteronômio. Nós chamamos hoje de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, livros de Moisés, até Deuteronômio. E esse era o ponto central na pregação de Jeremias. O povo da aliança estava sendo totalmente infiel à aliança. É como se eu dissesse hoje, os muçulmanos nos chamam de povo do livro. Eu tenho o Alcorão em casa, eu li com essas palavras, o povo do livro. Como se hoje nós, o povo do livro, o povo da Bíblia, que anda com a Bíblia embaixo do braço, não vivesse de acordo com a Bíblia. Isso é incoerência muito grande. Então Jeremias vai acusar isso, como é que o povo da aliança não cumpre a aliança. Se aquele povo que Deus chamou, lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, e fala, eu vou te dar uma terra, a sua família, a sua geração vai ser o meu povo, e esse povo não está sendo o povo de Deus. Então Deus levanta esse profeta, para que possa convidar o povo ao arrependimento, convidar o povo à mudança de vida. E essa é a postura de Jeremias. Nós precisamos destacar também que Jeremias era um profeta extremamente sensível a influências espirituais sobre o povo. Porque nós temos a cultura, isso é muito forte hoje, mas se Jeremias passava por esse problema, então não é um problema do século 21, não é uma coisa da pós-modernidade, isso nos acompanha. Que não percebemos que pequenas ações têm grandes desdobramentos espirituais. Talvez nós conhecemos hoje a filosofia do tudo bem, isso é normal, todo mundo faz, eu faço também. Outras igrejas praticam, eu pratico também. Mas o nosso tempo é assim. E nessas pequenas desculpas, eu acabo tendo uma vida muito longe de Deus, muito longe dos preceitos bíblicos, muito longe da Bíblia. Eu ainda era criança, e eu lembro muito bem do pastor Samuel criticar a caixinha de promessa, aquela caixinha pequenininha, cheia de versículos bonzinhos. Nunca tinha lá os idólatras vão herdar o reino dos céus, só tinha tudo posto naquele que me fortalece. E ele estava certo, eu concordo, nós não podemos pegar da Bíblia e extrair só o versículo que eu acho que é bonitinho. O Santo Agostinho nos fala que se na Bíblia tem coisas que eu aceito e coisas que eu não aceito a Bíblia, eu aceito a mim mesmo. Preciso aceitar a Bíblia na sua totalidade. Só que hoje eu sinto falta da caixinha de promessa, porque nem versículo isolado o povo lê mais. Nem versículo isolado, bonitinho, a igreja tem acesso. E a nossa depravação espiritual vem acontecendo lentamente, nós não percebemos. Em que alguém chega em mim e fala assim, você não sabe o que aconteceu? Eu falo, não, no Big Brother o fulano, e eu vi que o quê? E quando eu falo que não assisto, as pessoas se assustam, como pode não assistir? Eu falo, pode, eu não assisto, eu não sei dessas coisas, de muitas outras que acontecem. Eu era adolescente na Vila Boa, mas eu não sou tão velho assim, é fácil lembrar. Quando os Mamonas Assassinas morreram no domingo de manhã, deu a notícia da queda do avião. E chega uma irmã chorando lá aos prantos, morreram os Mamonas. A senhora é parente deles? Não! Mas por que esse choro todo? É porque a gente vê sempre, fica vendo por aí, então a gente gosta. Crente assistindo tanto, com tanto contato com aquilo, que quando morreu, enterrou um parente. E nós não percebemos isso vem aos poucos. É aquela metáfora da rã, coloca na água fria e acende o fogo, ela vai morrer lá dentro, não percebe que está esquentando a água. E o profeta Jeremias tinha grande sensibilidade a essas coisas,
a esses comportamentos que muitas vezes nós temos e que nós não percebemos, e que em um primeiro momento talvez não faça tanto mal assim, mas se eu não sair de lá, se eu continuar com isso, eu vou pagar caro. Talvez pagar caro me afastando de Deus. Eu fui alcançado por Cristo, salvo por Ele na cruz, mas o meu comportamento pode me fazer ficar de fora da salvação naquele grande dia. Pode. O pessoal do louvor, como o nosso aqui, de grande qualidade técnica, eu tenho certeza que recebe convite de banda de forró, duplo sertanejo, todo dia para tocar para eles. E o dinheiro não é ruim não, irmão. Já recebi convite desse para tocar para a banda do mundo. Não é ruim o dinheiro. Só que eles não vão, com medo de ir se contaminar, então fica. Tem emprego fora para não ter que viver da noite. Porque sabe que colocar o pé naquele lugar lá pode ser o seu fim espiritual. E Jeremias estava pronto para isso, para não se corromper, para não se deixar influenciar. Nada disso. Queridos, Jeremias possuía uma visão espiritual clara, e ele era muito justo no seu julgamento. Jeremias era o tipo do profeta que não podia ser comprado, que não podia ser manipulado, seja por poder, seja por influência, seja por dinheiro. Esse aqui é o profeta que nunca vai aliviar a pregação dele, se o pastor pedir. Já vi o bispo Ides comentando aqui em reunião de pastores: pastor, o senhor deixou tal coisa acontecer na igreja. Ah, pastor, é porque o povo lá é assim. Não deveria ser, né? O povo deveria obedecer à voz do pastor e entender os ensinamentos bíblicos. Mas às vezes o pastor, para não perder o comando da igreja, porque às vezes tem medo de ser firme quanto a princípios bíblicos, deixa a coisa desandar. E não é questão de ser mal educado, ditadorzão, né? O bispo Ides aqui é muito firme conosco, mas não deixa de ser amoroso em cada uma de suas palavras. Então nós podemos sim caminhar com o que é seguir corretamente os princípios bíblicos e ser firme quando precisa, não deixar de ter amor enquanto fala. Tá? Jeremias, jamais ia fazer isso. Jeremias nos ensinou que a corrupção moral, corrupção espiritual, ela tem origem num coração ímpio. Ela surge de um coração que já é pecaminoso. Ou seja, a corrupção não vem do meio, vem de mim mesmo. Tem um eremita da história da igreja, o nome dele é Antônio. Na filosofia ele é chamado de Santo Antão. É um nome estranho para a gente, né? Até para não confundir com o Santo Antônio de Pádua, aquele casamenteiro. Para a gente tanto faz, né? O pessoal deve conhecer o Santo Antônio de Pádua do século XII, que é o casamenteiro. Esse Santo Antão é do século II. Ele fala que aquela pessoa que habita ele era eremita, morava sozinho na caverna, e ele ensinava que aquela pessoa que vive em caverna, vive em solidão, ele se afastou de 3 pecados, que é o de ver, ouvir e falar. Mas ele ainda vai enfrentar o seu pior inimigo, que é o seu próprio coração. Essa palavra é de um cara que viveu no século II, né? No ano 180, 190, ele falou isso, mais ou menos. Seu pior inimigo é seu próprio coração. Mas antes disso, o profeta Jeremias já tinha lembrado que eu não posso pecar e colocar a culpa no meio. Eu não posso pecar e colocar a culpa no meu amigo, no meu local de trabalho, nos meus vizinhos, no mundo em que eu vivo, na televisão que passa uma programação lá que me contamina. A contaminação parte do meu próprio coração que não é convertido, do meu coração que é ímpio, dos meus sentimentos que já estão corrompidos pelo pecado. Seguindo essa mesma linha, Tiago também nos fala a mesma coisa. Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido. Tiago, no Novo Testamento, não deixa ninguém dizer que está sendo tentado por Deus. Nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo. Você só peca
com aquilo que você fica pensando há muito tempo. Tiago entende que é uma semente, e eu planto essa semente no meu coração, e uma hora ela vai brotar. Então Jeremias acusou isso, dizendo que a corrupção moral e espiritual do povo partia do próprio coração ímpio de cada um dos moradores de Israel, homem, mulher, criança, velho, todo mundo. E ele lembrava também que para que eu tivesse um novo coração, um novo espírito, no sentido de novo comportamento, isso não vem do homem, isso vem de Deus. Deus iria enviar um novo espírito para aquele que se convertesse, aquele que se arrependesse, de que eu, por mim mesmo, sou incapaz de fazer o bem, mas em Deus, nós podemos ter um coração salvo e regenerado. Na história da igreja teve um momento em que foi pregado isso, chamado pelagianismo, até um movimento que o Agostinho de Hipona atacou duramente esse movimento, mas se dizia isso, que a pessoa ia se purificando, ia melhorando sozinha, até o ponto de alcançar a salvação de tão santo que era, sozinho. Esse é o pelagianismo. Até o Santo Agostinho diz que enquanto os pelagianos queriam serem salvos pelos próprios méritos, ele estava sendo salvo pelos méritos de Cristo. Eu também. Se dependesse de mim mesmo para ir para o céu, eu estava no inferno hoje, agora. Mas eu sou salvo por Cristo que morreu na cruz por mim. Só isso. Eu não tenho qualidade para ser salvo. Eu tenho o amor de Deus que se compadeceu de mim, mais nada. Jeremias entende isso e vai dizer, para que haja um coração renovado, um coração novo que nós precisamos, é da ação de Deus. Davi entendeu isso, Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi também entendia que as boas ações não vêm de nós, elas vêm de Deus. E eu preciso estar perto de Deus, para que eu possa ter boas ações, boas atitudes e ter um coração renovado. Agora, falar sobre atributos de um profeta é falar sobre suas motivações, nós falamos aqui. Falar sobre atributos indispensáveis de um profeta é falar sobre suas posições. Como é que um dado profeta se posiciona? Nós chamamos aí, a grosso modo, de intelectual de gaveta. Aquela pessoa que tem uma boa formação cultural, que é um erudito, mas que não põe em prática as suas concepções filosóficas, né? Por exemplo, ele entende muito bem de um dado assunto, mas ele não se posiciona e deixa que outras pessoas errem, ele sabendo, né? Ele tem boas posições políticas, tem uma clareza política muito grande, mas apoia aquele político que é claramente um corrupto. Eu chamo esse de intelectual de gaveta, né? Que ele formou para não fazer nada com aquilo, para engavetar o seu conhecimento. Quando eu falo de posições de um profeta, eu estou dizendo isso, de alguém que conhece a palavra de Deus, que é alguém que tem visão clara de Deus, e vai aplicar isso, e vai convidar outras pessoas ao arrependimento, que vai deixar claro qual que é a palavra de Deus, e que deve ser dita ao povo, o que eu realmente preciso ouvir, o que eu estou fazendo que precisa ser melhorado. E eu faço um convite para a igreja, tirar aquela máscara do não julgueis, que todo mundo aqui às vezes usa. A pessoa comete um pecado, vai lá o irmão, vai lá o pastor, irmão, vem cá, vamos corrigir a sua vida. Ai, pastor, o senhor está me julgando agora? Que é o senhor para me julgar? E muitas vezes não abre o coração para o quebrantamento, para o arrependimento. Eu nunca vi ninguém levantar a bandeira do não julgueis para defender quem está certo, só usa para defender quem está errado. Depois eu posso fazer um estudo bíblico aqui sobre quando a Bíblia manda não julgar, qual o contexto e sobre quais condições eu não devo julgar alguém. Mas irmãos, eu preciso entender que o profeta, o verdadeiro profeta de Deus, ele está pronto para isso. Algo que eu não falei até agora, eu preciso lembrar os irmãos, talvez ensinar para quem não sabe, que o profeta do Antigo Testamento não é apenas aquele que tem revelações mediúnicas, aquele que vê o que está escondido, aquele que prevê o futuro, aquele que adivinha o sobrenome, a cor da roupa, o CPF, aquele que adivinha a doença que a pessoa tem. No Antigo Testamento, o profeta não é só esse. No Antigo Testamento, o profeta é aquele que traz a palavra de Deus às pessoas, aquele que ensina. Eu vou encontrar no Antigo Testamento profeta que nunca teve uma revelação do futuro,
Só o que ele fazia era ensinar o povo a seguir os preceitos de Deus. E ele é chamado de profeta. Muitos profetas têm sim visões, têm revelações, mas vão encontrar profetas que são apenas mestres, professores. Aliás, apenas é uma injustiça, né? Dizer apenas é uma injustiça. Mas que eram mestres, que eram professores. Eu vou encontrar, por exemplo, Eliseu. Ele era líder da escola dos profetas. Mas como é que eu posso ensinar alguém a ter revelação? Como é que eu posso ensinar alguém a ver o futuro? Não posso, né? Então era uma escola, um seminário teológico, descontadas as devidas proporções, né? Do que Eliseu fazia, com o conhecimento teológico que ele tinha hoje, com o desenvolvimento da história. Mas era mais ou menos um seminário, estava ali para aprender e então ensinar ao povo os princípios bíblicos. O profeta era literalmente a voz de Deus aos homens. Estou batendo muito nessa tecla aqui, porque eu quero que fique bem firme e fixado na cabeça dos irmãos, que profeta é aquele que denuncia pecados. Profeta é aquele que convida ao arrependimento. Profeta é aquele que enfrenta desvios doutrinários e sempre convida o povo a voltar para o centro da vontade de Deus, a voltar à obediência da Bíblia. Um profeta legítimo é aquele que não é profeta por dinheiro, não é profeta por posição, não é profeta para obter privilégios, para ter influência ou para ser um canal de influência para alguém. Esse não é o profeta. O profeta é aquele que ouve a voz de Deus e que fala com o povo. O profeta é aquele que entende a vontade de Deus ao ler a Bíblia e passa isso para a igreja. E que nem sempre é o que eu quero ouvir, mas é aquilo que eu preciso ouvir. Posso fazer uma metáfora com o relacionamento seu com o seu filho. Nem sempre você fala para ele o que ele quer ouvir, o que ela quer ouvir. Mas você é pai e mãe e sabe que é aquilo que ele precisa ouvir. Talvez eu marque uma hora no consultório da Bispa Neuza para me atender como psicóloga, e ela pode me falar o que eu não quero ouvir. Mas ela é especialista na área, ela pode perceber em mim algo que eu preciso ouvir. Nem sempre eu vou ouvir o que eu quero, mas às vezes eu tenho que ouvir o que eu preciso. Em Deus, será que Deus olha para você e para mim hoje e não tem nada que Ele quer te falar? Um ajuste de conduta, um ajuste de comportamento? Será que não? Preciso lembrar os irmãos que todo mundo que chegou perto de Jesus, ele tinha uma palavra específica para aquela pessoa. Lembra da mulher adulta? Ele disse para ela: vai, não peques mais. Todo mundo levanta a bandeira do Jesus perdoou a mulher adúltera e impedindo que ela fosse apedrejada. Mas ele disse para ela: vai, não peques mais. Eu te defendi com uma condição: muda de vida. Simples. Se converta ao seu coração. E todo mundo que se aproximava de Jesus, Jesus tinha uma cobrança para ele. Jovem rico: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Jesus, o Senhor já cumpre. Te falta uma coisa. Desapega, vamos usar esse bordão, né? Desapega e me segue. Vende tudo que você tem e vem atrás de mim. Faltava uma coisa para ele fazer. Ele não queria ouvir aquilo, mas precisava ter ouvido. Devia ter seguido Jesus, escolheu esse mundo. Então o profeta tem que estar pronto para falar isso, para apontar esses desvios, para poder ensinar as pessoas. Jeremias lutou duramente contra a idolatria no meio de Israel. Povo idólatra que adorava outros deuses dentro de Israel. A corrupção começa no primeiro rei do reino dividido, Jeroboão. Roboão fica com o reino do norte, Jeroboão com o reino do sul. E Jeroboão convoca adoração a outros deuses para que o povo não fosse para Israel. Qual que era o medo? O reino está dividido, mas quando chegar na festa, esse povo vai para Jerusalém e vai declarar lealdade a Roboão e vai unir o reino de novo. E aí Jeroboão diz: então vamos fazer uma adoração aqui para o povo não ir para Jerusalém. Ali começa a corrupção.
falo corrupção espiritual, de se adorar a outros deuses. E essa prática da idolatria, a prática de adorar a outros deuses dentro de Israel, ela era comum e ela era generalizada. No capítulo 7 de Jeremias, depois do capítulo 32, nós vamos encontrar culto a Baal, culto a Moloque, culto a outras deuses, a outras deusas lá dentro. Próximo a Jerusalém, na vizinhança de Jerusalém, nós temos registro de sacrifício de crianças em adoração a outros deuses. Olha só onde esse povo estava. Não é aquela adoração de abaixar a cabeça e proclamar uma reza para outro Deus. Era pegar o meu filho, o seu, e sacrificar pertinho de Jerusalém, na vizinhança de Jerusalém, para Moloque. E agora os irmãos começam a entender por que Jeremias não tinha uma palavra muito suave para entregar para aquele povo, porque era o que precisava ser ouvido. Jeremias então proclamou o julgamento de Deus contra aquela geração idólatra, contra aquele povo que não era fiel ao Deus de Israel, um Deus que sempre foi fiel ao povo. Outro assunto que foi tema da pregação de Jeremias, e eu vejo em relação ao seu posicionamento, foi contra a imoralidade. Hoje eu falo em imoralidade, eu já penso em imoralidade sexual. Jeremias foi mais fundo. Ele apontava a desonestidade do povo e a depravação sexual no meio do povo de Israel. E aqui, o buraco é bem fundo, porque ao invés dos sacerdotes e profetas lutarem contra a desonestidade do povo, eles participavam da desonestidade do povo, eles contribuíam para a propagação dela. Então Jeremias foi implacável e condenou também os sacerdotes, e chamou a atenção para os pecados que os sacerdotes não só praticavam, como propagavam, como fazia parte do esquema, vamos falar assim, e o sacerdote também ouvia. Jeremias chama a atenção do povo que uma depravação moral, que uma desonestidade, que uma sonegação, que uma mentira, que um desvio moral, seja ele qual for, ele acaba com o temor a Deus e a desobediência à lei. Isso acontecia. E eu vou acabar desobedecendo a Bíblia, uma vez que eu for desonesto nos meus negócios. Não é? Queridos, Jeremias lembra que a lei moral está acima da lei cerimonial. Ou seja, não adianta eu ser desonesto nos meus negócios, não adianta eu ser desonesto com a sua família, vir aqui e tentar oferecer um ritual a Deus. Deus não vai receber. Não adianta. É claro que hoje nós não praticamos um ritual do Antigo Testamento, né? A lei cerimonial foi encerrada em Jesus. Nós seguimos os princípios e a lei moral do Antigo Testamento, esse sim. Mas não adianta. Porque quando eu chegar aqui na igreja, levantar as minhas mãos para adorar, Deus não vai receber essa oração. Se eu tenho um coração desses, não adianta eu trazer a minha oferta para cá, Deus não vai receber essa oferta. Claro que eu não sei de nada, a oferta cai na salva, fica lá o dinheiro. Mas aquele que você realmente quis adorar com a sua oferta, não recebe a adoração. E talvez eu oro, e Deus não ouve a minha oração, talvez aquela porta não abre nunca, porque Deus só vai receber a sua adoração aqui no templo, quando a sua vida comum, fora da igreja, for de adoração a Deus. O Sr. Samuel me fala isso desde criança, o culto não acaba quando termina aqui na igreja, né? O culto continua, porque eu vou embora para casa e o meu culto a Deus continua, na minha vida comum, no modo como eu compro e pago, no modo como eu trato o motorista do ônibus, o seu colega de trabalho, o modo como você estaciona seu carro, resolve um problema de trânsito. Você está adorando a Deus, quando pelo meu comportamento, eu demonstro quem eu sou. Você demonstra quem você é na vida comum. Eu ficaria muito chateado se no meu trabalho hoje alguém viesse tirar a dúvida se eu sou crente ou não. Fica sabendo por um terceiro e vem a mim tirar a dúvida.
Se o meu comportamento no trabalho gera dúvida em alguém quanto à minha posição na igreja, eu preciso converter. Porque tem que deixar claro quem eu sou. E isso vale para todos, né? Mas tem que começar por mim. Eu estou aqui ensinando, eu preciso ser o primeiro a dar o exemplo, né? Mas tem que ser a mesma coisa. Imagina o meu vizinho lá do condomínio. O Ricardo é crente? Não. Seu vizinho, né? Te vê todos os dias. Ele deve no mínimo dizer, mas só podia ser crente mesmo. Ele é assim, a esposa é assim, o filho é assim. É assim que ele deveria fazer. E nós precisamos entender isso. Então o profeta, ele é muito duro quanto a isso. Que Deus não recebe a adoração de pessoas corruptas, de pessoas desonestas, de pessoas imorais. Pastor Ricardo, mas Deus não é amor? Sim, Deus é amor, mas também Deus é luz, Deus também é justiça, e esses são pilares. Não é uma pirâmide onde o amor é a torre mais alta, é um pilar onde todas as torres têm o mesmo, são pilares, onde todas as torres têm a mesma altura. Deus é tanto amor quanto é justiça, e se nós nos afastamos de Deus, Deus é justo, e vai nos cobrar esse afastamento, do mesmo modo que Ele vai recompensar quando estamos próximos dEle. Agora, em relação a tudo isso que Jeremias fazia, sua dura pregação, falei isso no começo, Jeremias não tinha prazer em denunciar pecados, não tinha prazer em profetizar palavras de julgamento contra o povo, e ele vai profetizar o fim da monarquia de Israel, quando todos serão levados escravos. Mas ele se queixava muito da sua posição. Vamos encontrar várias vezes na Bíblia ele dizendo que não queria ser profeta, ele não queria estar ali, tá? Mas essas palavras que ele trazia era a voz de Deus. Pensem nisso, irmãos. Era a voz de Deus. Um povo corrompido moralmente, um povo corrompido espiritualmente. Havia ídolos, né? Havia imagens de outros deuses dentro do templo. Eu tinha um Israel que sacrificava crianças a outros deuses em Jerusalém, e eu tenho imagens de outros ídolos dentro do templo. Então eu precisava mesmo de um profeta linha dura que fosse lá e ensinasse o povo. Mas uma marca de um legítimo profeta de Deus é sempre trazer a voz da esperança. Mesmo Jeremias trazendo uma palavra dura para o povo, que o povo precisava ouvir, mas era uma palavra dura, ele não esqueceu e não deixou de trazer palavras de esperança para o povo, de esperança para o povo de Israel. Ele lembrou, por exemplo, que a punição de Deus contra Israel não seria para sempre, e que um dia o povo seria liberto da Babilônia. E ele inclusive profetizou que Deus iria destruir a Babilônia. Olha que é um legítimo profeta, né? Ele não quer condenar para ver essa pessoa condenada. Ele quer um ajuste de conduta. E diz, Deus é justo e vai julgar, mas Deus é amor, e está aqui a mensagem de esperança. Um dia vocês serão libertos depois do julgamento de Deus. E quando passasse o julgamento de Deus, Israel, enquanto nação, iria sobreviver. E Jeremias também fala isso. Jeremias também esclarece quanto a isso. Irmãos, para finalizar, preciso lembrar os irmãos que o verdadeiro profeta de Deus, ele não quer ser popular, ele quer falar a palavra de Deus para a igreja. Ele não busca apreciação popular, mas ele quer voltar para casa, sabendo que falou o que é a palavra de Deus. A Bíblia na sua totalidade, a Bíblia no que tange a nos convidar ao arrependimento e a ajustar a nossa conduta diante de Deus. É isso. Precisamos orar a Deus para que Ele levante muitos Jeremias na nossa igreja hoje,
que nos alerte quanto ao nosso pecado, para que possamos ajustar nossa conduta diante de Deus, para que Ele denuncie os erros da igreja, para que possamos voltar à essência do Evangelho e adorar a Deus na sua simplicidade. Lembrando que nós estamos aqui não para agradar a nós mesmos, mas estamos aqui para agradar e adorar a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar juntos, pedir a Deus que nos dê sensibilidade espiritual, como deu a Jeremias, e que possamos reconhecer os nossos erros e orar a Deus pedindo que nos corrija, que ajuste nossa conduta, transforme os nossos corações. Feche os seus olhos. Meu Deus, nós reconhecemos que somos pecadores e que somos falhos. Reconhecemos que precisamos do Senhor, que transforme os nossos corações, que expulse a corrupção que talvez esteja no meio de nós, alguma imoralidade, desonestidade, que se afaste dos nossos corações e que possamos ajustar a nossa conduta diante do Senhor, que o nosso objetivo aqui é te agradar. Nós estamos aqui para agradar ao Senhor, para fazer a sua vontade. Meu Deus, levante no nosso meio homens e mulheres do Senhor, para que possam nos ensinar a verdade, para que possam nos convidar ao arrependimento e nos fazer santos, leais e dignos do Senhor. Levanta entre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Ricardo. Podem sentar, meus irmãos.